Salve galera, tudo tranquilo? Está começando agora mais um FracaroCast, o podcast oficial da Fracaro Serviços Contábeis. E esse episódio, pessoal, a gente trouxe aqui um convidado muito especial para falar de um tema muito inovador e muito recente na nossa vida, que é a IA, a inteligência artificial. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui ele, Julian Quinol, especialista nessa área. Julian, prazer. Obrigado, bem-vindo ao Vinícius. FracaroCast. Julian, então, vamos conversar sobre esse assunto que tá bombando, né, cara? Tá em alta. De um ano pra cá, assim, a gente começou a ver em todo lugar. IA, como vai roubar nosso emprego, aquela coisa toda, né? Então, mas antes de a gente chegar nesse assunto, vamos começar sobre a sua história, né? Conta pra gente, assim, qual a sua origem, onde você nasceu, a sua infância, como é que foi, assim, o início da jornada? Eu tenho 33 anos, então eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade ribeira, interior de São Paulo, uma cidadezinha pequena, vim para Curitiba com pouco tempo ali, tinha 2 anos de vida, vim com os meus pais. E dali para lá morei aqui em Curitiba, no Paraná, e comecei falando sobre inteligência artificial. Eu trabalhei 7 anos no banco, na carreira comercial, né? Fui gerente de várias agências aqui em Curitiba e vi na inteligência artificial uma oportunidade de fazer aquilo que eu sempre sonhei, que era tocar um negócio para mim, mas não tinha coragem. E a IA foi essa ponte onde me deu coragem e me trouxe para esse mundo. Então hoje eu trabalho ajudando consultores, empresários, vendedores a aplicarem na prática, usando todo o know-how que eu tenho comercial, mas trazer isso de forma mais objetiva e prática para os empresários. Que legal, então foi a IA que te deu esse empurrão para ir para empreender? Várias coisas, né? Mas a IA foi o principal, foi o que me deu coragem ali. Usar ela, um pouquinho do que a gente vai falar hoje, como um consultor mesmo, né? Eu tinha dúvidas, tinha medos, e a IA foi trazendo clareza a respeito desse monte de confusão ali que eu estava vivendo, até que eu entendi que chegou um momento que meu caminho era outro. Eu tinha que tocar alguma coisa para mim. Ali, porque também essa área bancária mudou muito, né, cara, nos últimos anos, né? Sim. A gente vê até agências menores hoje em dia, né? Exatamente. Tinha muita gente antes na agência, agora você vê, tem muita gente digital que nem tem física, né? Exatamente. Eu trabalhei em específico, né, em rede de agências mesmo, e há 7 anos atrás era lotado. Quando eu saí, há 2 anos atrás, 2 anos atrás, já a agência era vazia, só era mais por ligação. Então você vê que o próprio mercado ele vai mudando com o tempo para Se adaptar à realidade, se adaptar à realidade. Legal. E a sua formação? Você é formado? Fez alguma faculdade, alguma pós? Eu tenho formação em ciências contábeis, né? Tenho certificação CPA 10, CPA 20 e CEA, que sou especialista em mercado financeiro aplicado. Também sou pós-graduado em vendas e tenho um MBA pela FGV, né? Que é reconhecido hoje. Em gestão estratégica e econômica de negócios. Então, como eu disse, né, ali no banco eu me especializei na área comercial, empresas, negócio, atendi clientes, viajei bastante e hoje aplico isso ao meu ramo. Deu para aprender bastante coisa, graças a Deus. Imagino. E para você, assim, para a área comercial, o que foi? Foi um destino ou você escolheu para esse lado, assim, mais comercial no banco? Eu sempre, vamos dizer assim, me comuniquei bem, certo? Nunca tive dificuldade no colégio, nunca tive dificuldade em dar palestras, né? Na turma, assim, eu comecei em administração, né? E migrei para ciências contábeis. Quando eu migrei para ciências contábeis, o pessoal de ciências contábeis, né, o pessoal da contabilidade tinha pavor de apresentar trabalho. Ah, tem. E eu já não era muito bom em contabilidade, né? Eu sempre tive dificuldade com um pouco de matemática ali, mas eu era bom em trabalho. Eu estava em todos os grupos, eu apresentava, eles faziam os cálculos. Então, foi nisso mesmo, de entender ali, aconteceu, né? Vendas, comunicação, aconteceu eu entrar nesse rumo e entrar no banco por causa disso. Banco hoje, a gente pensa que é técnico, dinheiro, não. É venda, é comercial, lá dentro é isso. E por isso que eu acabei me destacando. Que legal. Você vê uma coisa, né? Na contabilidade, como não é o forte do pessoal, né? Vender, assim, se comunicar. E você destacou nisso, que bacana. Exatamente. Que legal. Fala pra gente então, Júlia, assim, o que é IA? Assim, para um cara que é leigo, assim, que tá vendo no Instagram, vendo o pessoal comentando, o que é IA, basicamente? A inteligência artificial, Vinícius, explicando, né, de forma assim bem simples. Pensa em você treinar o teu computador com fotos, imagens e vídeos. Inteligência artificial é quando o teu computador consegue aprender padrões. Então imagina assim, você pega lá fotos de gatos e joga 1000 fotos para o computador. Foi isso que aconteceu com a inteligência artificial, ela aprendeu 1000 fotos. Então ela identificou um padrão. Se tem 4 patas, tem pelo e faz miau, é gato. Ela aprendeu. Só que qual que era o problema anteriormente?
Você podia jogar uma foto lá que tinha um gatinho que tinha 3 patas ou não tinha pelo. E aí já travava, né? O botzinho antigo já travava, a inteligência artificial já travava. Por quê? Peraí, 4 patas, aqui tem 3 patas. E aí agora em 2021, 2022 entra a inteligência generativa, que ela dá um salto a mais. Ela aprende a aprender. Então, antes eu jogava 4 patas, pelo, gato, pelo, miau, gato. Mas agora ela aprende. Opa, se não tem pelo, pode ser gato. Se tem 3 patas, pode também ser gato. Ela aprende. Então, na próxima foto, você joga um gato em outro lugar. Ela sabe que aquele gato, ela vai aprendendo. Só que ela aprende a aprender. Então, IA é isso. É um computador que aprendeu a aprender com padrões humanos. A IA leu todos os textos da internet. Ela leu todos os livros de contabilidade que existe. Ela leu tudo sobre tudo. E é treinada com esses textos. Mas agora ela ainda aprende a aprender com esses textos. Então, isso vai evoluindo, crescendo. De forma prática, assim, é isso. Que legal. Então ela vai aprendendo aos poucos mesmo, assim, com a experiência mesmo. A própria experiência do usuário usando, a gente vai falar aqui um pouco sobre o ChatGPT. Você faz uma pergunta, ela te responde, mas ao mesmo tempo ela está aprendendo com aquela pergunta. Então por isso que quando você manda um áudio para o ChatGPT ou para uma inteligência ali, mesmo você, na hora da transcrição do áudio, ele entende errado, né? Porque ele transcreve, às vezes você vai ver palavras erradas, ela consegue entender. Por quê? Porque o ser humano se comunica errado. Então ela aprende, toda vez que ele falou isso, pode ser isso. Então, com base em erros de vários usuários, ela vai interagindo melhor com a inteligência, com ela mesma ali e aprendendo a se comunicar. Que legal, cara, bacana. E assim, sempre quando tem algo novo assim, né, algo revolucionário como a IA, começa aquele medo do pessoal. Putz, e meu emprego? Será que eu tô ameaçado? Será que eu vou perder, né, mercado? E assim, a IA, você, na tua visão, você acha que ela vai tirar empregos assim, a longo prazo? Essa pergunta sempre acontece. O que eu tenho a dizer assim, a IA ela não vem para tirar empregos, não é isso. Mas isso vai acontecer de alguma forma. Porque a inteligência artificial ela vai substituir tarefas repetidas. Então eu sempre uso essa frase nas consultorias e palestras que eu vou. Não é a inteligência artificial que vai substituir alguém, mas é alguém que usa a inteligência artificial, que vai produzir por 2, 3 ou 4, que vai substituir aquele que parou no tempo. Então, quem que tem que se preocupar? Se você faz uma tarefa mecânica repetida, do tipo abastecer uma planilha, né, copiar e colar, isso a IA pode fazer. Agora, pensando em contabilidade, uma coisa é a IA ter a capacidade de analisar dados em segundos, pegar 2 balanços e comparar oportunidades. Outra coisa é eu explicar isso de forma para o cliente, né, de uma forma entendível, mostrar que isso não é uma dor, é uma oportunidade. Então, o que vai acontecer é uma mudança mudança de situacional ali, né? Aquele colaborador que antes abastecia a planilha, agora vai ter que ter soft skills para explicar, porque essa função vai mudar, entende? Então, assim como ela fecha muitas portas, ela abre muitas portas. Nos Estados Unidos hoje, 49% das empresas já aplicam inteligência artificial. Saiu um dado recente das empresas americanas que 90% dos empresários agora nas contratações estão priorizando pessoas que sabem usar a inteligência artificial de alguma forma. Por quê? Porque esse colaborador ele vai produzir mais, ele vai tomar decisões melhores, ele vai ser mais assertivo, porque ele usa IA generativa. Então, respondendo diretamente, vai tirar empregos? De alguma forma, sim. Mas haverá muito mais oportunidades. É um caminho assim novo, né? Que se o pessoal ficar dormindo no ponto, vai perder o bonde, né? Vai perder o bonde. Né? É um cenário de oportunidades. De oportunidades. Até a gente viveu um cenário, eu uso isso de exemplo, o caso dos taxistas. Né? Veio a Uber, teve taxista que enxergou nisso uma oportunidade. Vendeu a placa do táxi ali, né? Que valia na época aqui 150, 200 mil, chegou bastante. A valer. E comprou uma frota de carro de Uber. E hoje aluga e hoje empreende nessa. E teve aqueles que ficavam parados esperando o bonde passar, se tornarem inimigos do negócio. E aquilo que valia 130 mil hoje, não sei quanto que vale, mas é muito menos. Tenho certeza que é muito menos. Com certeza. Então é um cenário de oportunidades. Né? E a gente tem que estar atento a isso. Bacana. E assim, você falou que a IA ela vai aprendendo com a experiência do usuário.
Então, assim, ela pode cometer erros, assim, ou eu posso confiar cegamente no que ela me dissesse, de perguntar qualquer coisa sobre qualquer tema, assim, ela vai me dar a resposta sempre certa ou pode ter um equívoco? Muito bom. Como que funciona o treinamento da inteligência artificial? Ela lê os conteúdos da internet. Então, quando você faz uma pergunta para ela, chat, quais são as 10 maiores contabilidades de Curitiba? Com base nas respostas dos usuários, ele vai trazer para você qual é o ranking das 10 maiores contabilidades. Agora, a questão é, isso está certo ou está errado? Entende? Então, ela tem as informações de livros, mas isso não inibe ela de ter uma informação ou algum viés lá. Entende? Então, a IA, ela não é um oráculo, ela é uma ferramenta onde depende ainda de uma supervisão. Entende? Então, sim, ela pode cometer. Sai um dado recente agora eu não sei se foi em Stanford, eu estava lendo antes de vir para cá, e eles se tratando de inteligência generativa, a margem de erro hoje está em 3%. Então, assim, é pequeno? Só que 3% numa contabilidade, 3% numa mega empresa, pode ser um prejuízo astronômico. Então, o que exige é negligenciar ela porque ela está em treinamento? Não. Atenção e colocar, aí entra, né, a capacitação de treinar os colaboradores para supervisionar o trabalho dela. Então, é muito melhor você supervisionar do que ter que executar. É muito mais fácil, muito mais barato, inclusive para o empresário. Então é nessa linha, tem que tomar cuidado. Não ficar cego, porque a gente tem essa tendência, né? Você já usa já. Se você não tomar cuidado, você acredita cegamente naquilo. E tem que ter esse cuidado, sim. É porque é impactante, você pergunta, vem tão rápido, vem tanta informação assim, tão claro que você, é isso, né? Nem eu vou pesquisar outra coisa. Né? E sem falar que quando você, por exemplo, faz qualquer pesquisa ali, embaixo, né, falando aqui do ChatGPT, ou o próprio Gemini, ou o Claude, ele dá as fontes. Então veja, quando você faz uma pergunta do tipo, o que é lucro presumido, vamos dizer assim, ele vai lá no teu site, se tiver o site da Fracaro explicando o que é lucro presumido, ele busca, só que ele também vai no site do concorrente. Então você consegue ver ali nas fontes todos os sites que ele buscou. Então você clica e ele dá uma lista. E normalmente a IA, ela busca em mais 10 ou 20 sites. Você consegue ver isso em tempo real acontecendo. Então assim, qual que é a chance dos 10, 20 estar errado? De novo, é difícil, mas pode acontecer. Pode acontecer, pode ter um viés. Então, de novo, a supervisão. Certo? Sim, entendi. E tem como, tem uma expressão chamada alucinar, que a IA alucina. Isso acontece muito? Como que acontece essa questão dela alucinar e dar uma resposta muito fora da curva? Assim? A alucinação, ela é o erro da IA, né? É o calo da inteligência artificial, que nada mais é do que ela cometer um erro. Porém, né, ela erra em 95% das vezes por causa de um mau comando, de um comando mal dado, um comando raso. Então, ela cria cenários. Certo? Ela cria. Por exemplo, assim, você está falando sobre, numa aba ali, sobre uma história em quadrinhos. Certo? E aí você, né, por algum motivo, está fazendo alguma coisa ali, uma historinha em quadrinhos, e aí você, no meio dessa conversa, sem contexto nenhum, pergunta o que é lucro presumido. Existe sim um erro dela entender que dentro daquele contexto, principalmente, certo? Você está criando uma história sobre lucro presumido e ela inventa algo. Entende? Então, esse é o erro. O erro está dentro do contexto. Normalmente, eu digo para você que quando, nas consultorias e palestras que eu dou ali, ou até nas mentorias, os meus alunos em específico, eles conseguem reduzir o erro da IA em 95%, 97%. Porque existem técnicas para você não cometer erros. Eu vou fazer um cálculo, por exemplo, trazendo para a contabilidade aqui. O chat, a IA, ela trabalha com probabilidades. Se você vai fazer um cálculo ali, você precisa comunicar a ela que aquilo é um cálculo. E ela vai abrir uma calculadora interna chamada Python. Então você vê uma tela abrindo e ali ele está calculando. Só que se você não dá esse comando em específico, o que acontece? Ela calcula a matemática com base em probabilidades. Porque é assim que a IA trabalha. Como que ela prevê a próxima palavra? É com base em probabilidades. Ela leu milhares de textos e a probabilidade de eu amo contabilidade no dia a dia, por exemplo. A probabilidade de ser dia a dia é muito alta. Vou dar um exemplo aqui. Então mas para a matemática não é assim, é exato. Então como é que funciona? Vou fazer um cálculo? Você precisa dar um comando claro. Chat, aqui eu vou fazer um cálculo, use a tua calculadora interna. Ele vai abrir o Python. Quem está assistindo aí pode testar. Você vai ver que se você der um comando específico, ele abre a calculadora ali. E se não abre a calculadora? Aí ele pode errar. Mas na verdade você entende que o erro está no usuário que não entende como funciona o mecanismo da ferramenta. Não estruturou, né? Não estruturou. Mas independente, mesmo assim,
Mesmo você fazendo tudo certo, sim, aí entra no cálculo que eu falei, 1 a 3% de margem de erro pode acontecer. Beleza. E assim, no começo a gente ouvia muito só do chat GPT, né? Mas agora a gente está sendo bombardeado por várias IAs, né? Pô, saiu de vários lugares, coisa até que eu nunca tinha ouvido falar, comecei a ver ultimamente. E assim, na tua visão, qual que é a melhor IA para se usar para quem está iniciando ou para quem realmente quer, né, se aventurar nessa área? Qual que é a melhor IA? Depende do teu uso, né? Vamos dizer assim, Vinícius, não existe uma melhor IA, existe aquilo que melhor funciona para você, né? Hoje a gente tem inteligências generativas, que é essa que eu estou conversando com você, por exemplo, do ChatGPT. Concorrente dela, Gemini, do Google, o Claude, né? A Perplexity, que é uma IA de buscas. Então, vamos dar um exemplo. Eu faço buscas na internet, Perplexity é melhor. Eu trabalho com cálculos matemáticos, não nem de contabilidade, programação. Cláudio é o melhor, né? Eu trabalho com vendas, eu trabalho para empresário, consultor, qualquer outra coisa que exija uma consultividade do tipo, eu explico para ela quem é o Vinícius, os objetivos do Vinícius na empresa, eu quero crescer, eu quero assim, tais colaboradores. A diferença do ChatGPT, e por isso que eu sempre falo que ele é o melhor hoje, é porque diferente de absolutamente todas as outras, ele tem memória. Ele salva e ele vai se adaptando a você, entende? Então, a minha orientação, né, respondendo a tua pergunta experimente todas, mas use o ChatGPT hoje como base. Né? Então, eu quero analisar um documento. O Gemini hoje ele é melhor que o ChatGPT para análise de documento. Então, o que você pode fazer? Pede um prompt no ChatGPT para ele analisar no Gemini e a resposta você devolve para o ChatGPT para ele consolidar isso tecnicamente. Porque aí essa resposta vai vir direcionada para a tua realidade, na tua contabilidade, né, do empresário. Isso fica muito mais fácil. Porque se você pede uma análise para o Gemini ou para o Claude ou qualquer outra, e a Grok, né, do antigo Twitter ali, do X, ele vai fazer essa análise? Vai. Só que quem é o Vinícius? O que ele faz? Qual é o objetivo dele? Essa resposta é para quê? Você entende que você vai ter muito trabalho para contextualizar isso. Então é muito mais fácil você ter o teu modelo ali já treinado na tua realidade no ChatGPT e só usar essas ferramentas para analisar dados quando isso for melhor que o próprio ChatGPT para fazer isso. São alguns casos que sim, ele é melhor em alguns outros pontos. Então, o ChatGPT é o melhor aí, sem dúvida nenhuma. Dá para combinar então as 2, 3 ferramentas, que legal, nunca tinha pensado nisso. Dá para você usar várias, né? Por exemplo, preciso fazer, como eu falei, né? Pesquisa, Perplexity, preciso gerar imagens. O ChatGPT gera imagens? Gera, mas não é uma qualidade excepcional. É bom, dá para dizer que é ruim, mas não é excepcional. Então, você tem ferramentas de imagens do tipo Midjourney, são ferramentas pagas, não são baratas, inclusive, né? Mensalidades em torno de R$1.000, R$300. Só que são ferramentas profissionais, certo? E aí a pergunta é, por exemplo, Vinícius, como que ele vai usar o Midjourney? Porque lá existe uma engenharia de prompt, não é tão simples assim mexer, não é eu quero uma imagem, não, você tem que... Aí que entra o ChatGPT para te ajudar. Chat, como que eu crio um comando no Midjourney? Ele sabe, ele gera o comando, você copia, cola aqui e devolve para ele. Entende? Então, usar uma ferramenta para complementar a outra, sempre vai te ajudar. Pô, dica bacana, cara, legal. Você comentou agora de ferramentas pagas, né? Assim, qual que é a diferença entre uma ferramenta paga e uma que é gratuita? Assim, tem muita diferença na questão da agilidade, é mais profissional? Qual que é assim, o principal ponto de diferença? Falando de forma genérica, né? Depende, claro, de cada ferramenta, mas por padrão, né, por histórico, a gente tem assim, normalmente uma ferramenta de imagem, ela começa gratuita, para quê? Para que as pessoas usem e ela melhore o treinamento dela de imagem, e logo eles deixam ela paga. É padrão isso, né? É assim que funciona. Se tratando de ferramentas pagas agora generativo, falando de ferramentas de texto, ChatGPT, Gemini, Claude, essas outras ferramentas. Normalmente você tem, vou dar um exemplo aqui do ChatGPT, eles não tem tanta diferença a versão paga e gratuita no sentido do uso básico. Se eu só uso para fazer pesquisas simples, gerar textos, uma legenda, não muda muita coisa. O que vai acontecer em 2 níveis a diferença. Primeiro, o tempo de uso. Em algum momento você vai travar. No ChatGPT é assim. Então eu posso fazer a mesma pesquisa que quem tem uma versão gratuita, a gente vai ter ali, né? Se os dois derem o mesmo comando, respostas não muito diferentes, dependendo do que você for fazer. Mas eu vou poder usar sempre e ele vai travar ali, dependendo do dia, do momento do uso dele. A IA vai falar assim, você excedeu o teu limite, isso já deve ter acontecido com vocês, né? Excedeu o teu limite de uso,
você só pode usar daqui a 2 ou 3 horas. Isso é um primeiro barreira que você vai enfrentar. O segundo é se você quer usar de forma mais profissional. Por exemplo, analisar documento, gerar imagem, fazer comparativos, usar ela como um consultor, principalmente para análise de dados e tomadas de decisões mais profundas. Aí sim, na versão gratuita você tem o chat ali, o 3.5, e na versão paga você tem 4.0, ou 4.5 agora está chegando. É muito mais profundo, ele é treinado com muito mais textos. Então, depende muito do uso, entende? Mas eu falo assim, depois que você começa a usar, você quer pagar, porque é muito bom. Isso serve para tudo, né? O próprio Gemini também tem a versão gratuita, depois tem a versão paga, o Cloud tem a versão gratuita. A lógica se estende para todos. Entende? É assim que funciona. Que legal, cara. Cabe de cada um ver se vale a pena investir ou não. Ver se faz sentido na realidade. Começa usando a gratuita, experimenta. Eu estou dando uma consultoria para uma equipe de vendedores e eu pergunto toda a aula lá. A gente começou em 60, né? Na primeira aula, assim, 10% tinha pago. Na segunda aula, a gente subiu para 20%. Hoje eu fiz a conta lá, nós estávamos em 50%. 50% já tinha pago. Né? Eu brinco, o pessoal já se converteu ali. Porque eles veem o resultado. Eles veem que ganha produtividade, você ganha tempo, porque aquilo é um retorno, entende? Então, e sem falar que assim, o preço ele é padrão, né? Numa versão para o usuário comum fica em torno de $20, então dá 100, 110 reais. É um preço justo pelo que você... Acessível, né? Acessível. Não Bacana. Beleza. E você comentou essa questão da estrutura, né? De como você perguntar, configurar, né? Conta pra gente, como que eu posso configurar a IA para se adequar ao meu perfil, né? E também para ela me dar respostas cada vez mais perto do ideal. Legal. A gente pode usar 3 fundamentos aqui então. Primeiro é você personalizar essa ferramenta. Tá? O Gemini, o Cloud, essas outras IAs generativas muito conhecidas, elas não têm isso. Você não consegue personalizar elas. Algumas até tem ali, mas de modo geral não tem, tá? O ChatGPT permite uma personalização e lá tem 2 perguntas. Como você quer que ele responda, né? Então uma linguagem natural, se comportar como um parceiro, um sócio, né? Alguém que me ajuda, que me dá insights, que traz pontos que eu não consigo ver às vezes. E o que ele precisa saber sobre mim. Então eu posso colocar ali que eu sou pai, tenho um bebê de 2 meses, tal, meu nome, idade e tal. Então só essa primeira camada já vai alterar toda a estrutura de resposta. Porque lá se eu falar que eu sou um consultor de inteligência artificial, quando eu pedir ideias de conteúdo, já vai ser direcionado a isso. Olha que interessante. Já começa né? O pessoal reclama às vezes, tá muito genérico. É que não está personalizado. E o segundo ponto é você personalizar no comando mesmo. Explicar o porquê. Por exemplo, o Vinícius pergunta lá, quero ideias de conteúdo para minha contabilidade. Ok, mas ele vai te dar ideias com base em todas as contabilidades do Brasil. A pergunta é, quem é teu público? Quais são as dores? Em Curitiba não é o mesmo dor talvez do Nordeste. Sim. Então, o público é diferente. Ser claro, objetivo, especificar mais, colocar mais informações. Olha, eu quero um conteúdo voltado às dores do empresário de marketing digital, que é, por exemplo, o público que eu estou atendendo aqui, o médico. Eu quero um conteúdo compartilhável, um roteiro de 35 segundos, com um bom gancho. Ser específico no comando é o grande segredo. Quanto mais específico você é, mais profundo você atinge as respostas. E o terceiro ponto que eu posso trazer rapidamente, nunca aceite a primeira resposta do ChatGPT. Nunca aceite a primeira resposta de qualquer IA. Sempre faça uma interação a mais. Pergunte, o que mais você pode me mostrar? E ele vai te dar isso, né? Questione aquilo. Pergunta, não gostei disso. Entregue algo a mais, né? Ou coloque um ponto de vista. Ele vai se aprofundar ainda mais. Pensa que a IA é mais ou menos igual ao cérebro humano. Ela tem um pouco de preguiça. Você tem que provocar. Instigar ela assim, Instigar ela. Então isso chama-se iteração, é profundidade. Você vai receber uma resposta, pergunta de novo, pergunta de novo, pergunta de novo. Vai se aprofundando e nisso você consegue extrair melhor. Que legal. Então assim, a grande sacada é você ir fundo mesmo na pergunta, né? Detalhar, certo? E com relação às ideias, você comentou assim, dependendo do contexto da conversa que você está tendo com a IA, ela pode alucinar, né? Então o certo é a gente não misturar conversas, a gente sempre abrir uma aba ali, conversar, daí fechar e abrir outra, seria esse o ideal? Esse é o melhor caminho. Se você, digamos assim, vai mudar de... Porque pensa comigo, você abre de manhã, vou dar um exemplo prático para facilitar, você abre de manhã e começa a pedir uma receita de bolo de laranja, certo? Você está ali, pediu o bolo, a receita de bolo de laranja, ela te deu 10 ideias, te acompanhou na hora de fazer, disse os ingredientes e tal. À tarde você quer atender um cliente, você pergunta objeções naquela mesma aba.
A IA, ela entende contexto. Para você, passou 4, 6 horas ali, das 9 da manhã, talvez até as 2 da tarde. Mas para a IA, a conversa é a mesma. Então ela está usando o contexto do bolo de laranja aqui para atender esse cliente. E isso pode dar um problema. Então, precisa mudar de hábito? É ideal que sim. Não quero mudar porque por algum motivo eu quero usar esse contexto lá depois, certo? Por algum motivo. Seja específico. Chat, vamos mudar de assunto. Agora quero falar sobre um cliente. Pronto, já é suficiente para ele não alucinar. Ele já entendeu que o bolo de laranja não tem absolutamente nada a ver com o atendimento à tarde. Então, outra coisa também, eu sempre indico mudar de aba porque às vezes a gente esquece de fazer isso. Mas você pode renomear uma aba para você voltar naquela conversa depois. Então vamos imaginar que você vai atender, né? Você vai dar uma palestra para algum assunto, você começa a treinar aquela palestra ali, à tarde abre outra aba, depois da palestra você volta, pede um feedback, olha que interessante, pergunta pontos fortes, a IA te pergunta pontos fortes para você melhorar. A próxima vez que você for dar uma palestra, em outro lugar, você pode voltar naquela mesma aba, chat, agora vamos fazer outra palestra. Use a estrutura dessa palestra para melhorar essa. Olha só. E ele tem na memória, tá ali. Então por isso a importância de você organizar as abas. Então tem que ser organizado, né? Os assuntos, né? Com as perguntas, né? Bem estruturado. Bacana. E assim, Júlia, imagina o pessoal tá vendo lá em casa, né? Já ouviu falar de IA, mas nunca chegou a aplicar nada e se motivou com o nosso papo aqui. Vou baixar aqui o chat, vou baixar enfim o Gemini, né? Alguma ferramenta. Que dica que você dá para essa pessoa que quer começar a mexer na IA, assim? Quais são os principais passos para iniciar de uma forma correta? Legal. Eu abordo a inteligência artificial numa perspectiva de sócio. Levo isso para todos os lugares que eu vou. Pensa que ele é um sócio. Como que você... Se você quer conhecer um sócio, aonde você vai? Né? Você vai num barzinho, vai tomar uma água ali, uma cerveja, um café, alguma coisa. É uma cafeteria e começa a conversar com ele sobre diversos assuntos. Você não vai conversar só sobre trabalho. Você vai conversar sobre fé, você vai conversar sobre família, entender o que ele pensa. O que eu provoco as pessoas é usar o chat dessa mesma forma. Começa a perguntar para ele assuntos do teu dia a dia. Pensa que ele é teu sócio. Ó, vamos conversar sobre a minha carreira. Deixa eu te contar um pouquinho o que eu fiz. Me dê alguns insights aqui que eu posso usar isso, né, para alguma outra coisa, algumas habilidades comportamentais. Usa o chat para coisas triviais do dia a dia. Começa usando no básico. Deu exemplo, fazer um bolo. Pergunta para ele. Né? Aí você vai avançando. Usa ele num atendimento ao cliente, para criar uma palestra, para criar um roteiro. Você vai se aprofundando. Mas só começa. Pensa que ele é uma pessoa que está na tua frente ali e você quer conversar com ele. Pensa assim, como que você falaria com essa pessoa? Tenho certeza que seria de forma natural. Literalmente, né? Chat, tudo bem? Eu quero fazer um bolo de laranja. Me ajude no passo a passo. Eu tenho tal ingrediente. O que dá para fazer com isso aqui? Ele vai começar como se estivesse falando com uma pessoa. Isso é o segredo de tudo, o fundamento. Que legal. Então, assim, é ver o chat como uma pessoa mesmo. Como uma pessoa. Não achar que é um robô, algo assim, né? Exatamente. Conversar como pessoa, porque é dessa forma que ele é treinado. Ele foi treinado numa linguagem humana, para conversar com humanos. Então, conversa com ele, não pensa que é um robô. O maior erro que você pode achar é subestimar a inteligência dele, certo? Então, pensa que é um humano, conversa como se fosse um humano. Você pode até nomear teu chat, tem gente que dá nome, né? O Alfred, o Joaquim. Ele vai entender que esse nome e talvez às vezes fique mais fácil você se comunicar. Pode mandar áudio, né? Você pode pegar aqui. Ô Joaquim, tudo bem? Estou aqui na contabilidade aqui e tal. Que perguntas que eu faço para esse contador? Ele te dá perguntas aqui para entender se faz sentido ou não. Você consegue usar dessa forma. Que legal, cara. E assim, é um mar de possibilidades, como você comentou. Né? Assim, e quais são os exemplos práticos no dia a dia que a gente pode usar o chat assim, na nossa vida? Assim, coisas que o pessoal não, às vezes, sabe que dá para... Opa, isso que dá para pelo chat. Assim, dá para gente alguns exemplos assim, que você entende que é importante. Vamos lá, exemplos práticos do dia a dia, né? Realmente é muita coisa. Você pode usar para fazer pesquisas. Eu, por exemplo, vou dar alguns casos meus rápidos assim. Eu tive em São Paulo recentemente, estava no aeroporto e precisava me deslocar até o Alphaville, certo? Eu peguei, bati uma foto de onde eu estava dentro do aeroporto e mandei, chat, eu preciso ir para o Alphaville, para onde eu vou? Ele tendo o treinamento, né? Porque ele sabe, digamos assim, ele pegou aquela foto, entendeu que eu estava no aeroporto e me disse certinho o caminho para eu ir de metrô e de Uber. Eu fui de metrô, dentro do metrô ele ia me falando as estações. Então você veja, pode usar para viagens, roteiros, eu posso usar para fazer perguntas, pesquisas de mercado, como a gente fez aqui. Quais são as 10 maiores contabilidades de Curitiba? Que perguntas eu posso fazer para um contador para saber se faz sentido eu migrar a minha empresa para cá?
Na outra ponta, você pode se preparar para... me prepare para uma abordagem consultiva para eu trazer esse empresário para a minha base. Né? Quais são as dores desse empresário? Veja, às vezes na área médica, você nem conhece aquilo. Então você pode me dar as dores dele para eu me comunicar de uma forma assertiva com ele. Me prepare para essa abordagem, me prepare para uma apresentação. Então assim, são literalmente um mar infinito, né? Para quem trabalha dentro da contabilidade, análise dos documentos, manda um balanço, pede para ele uma análise. Eu atendo uma empresa que trabalha com uma clínica que avalia transtorno de déficit de atenção e autismo, certo? Inclusive a minha mãe é dona. Então, a gente está aplicando o IA lá, é um piloto que eu estou fazendo. Toda vez que ela faz o diagnóstico e passa pelo filtro da inteligência artificial para a IA encontrar variáveis daquilo. Então fica muito mais assertivo o laudo dela, porque ela faz a análise e a IA valida aquela análise. Ou em alguns cenários ela faz uma entrevista com a pessoa e joga para a inteligência artificial trazer as probabilidades mais possíveis de transtornos, de traumas. Olha só que interessante. Então, como a IA pode ajudar? Eu estou dando consultoria, por exemplo, para uma empresa, para a MetLife, o pessoal lá com os consultores que eu comentei no começo. Eles usam para mapear cliente, criar post em rede social, se posicionar de forma assertiva, gerar mensagens personalizadas para clientes. Então, se preparam para reuniões, pegam o perfil desse cliente no Instagram, no LinkedIn lá, jogam para a inteligência artificial mapeia esse cliente, entende? Então, assim, são muitas possibilidades, muitos casos de uso que o empresário, o consultor, o vendedor pode usar para aplicar no dia a dia. Eu provoco o pessoal a ser criativo que vai funcionar. E você comentou que você mandou uma foto lá do aeroporto, então também não só a escrita, né? Você pode comandar IA por imagem e por áudio também, é isso? Áudio, imagem, se eu bater uma foto da Fracaro, né, e perguntar, por exemplo, para o chat, quem é a Fracaro? Ele vai achar você lá em algum lugar. Se no teu LinkedIn você, em algum lugar, no Instagram, colocou que é CEO, sócio, né, dono ali, ele vai puxar você e vai entregar o teu perfil. Então, você pode usar isso para conhecimentos gerais, né? Ou até pesquisa de maps, né, por Google Maps. Onde fica tal lugar? Ele vai ajudar também. Que legal. E assim, uma coisa que sempre assusta a gente quando falando de IA é a rapidez que ela traz informação. Como você falou assim, Fracaro, põe uma foto lá, ela vai procurar e me trazer a resposta, né? Assim, como que ela consegue ser tão ágil? Assim, tem um supercomputador por trás? Qual que é a lógica, assim, da rapidez dela? São dois cenários. O primeiro é o treinamento dela. Então, a OpenAI, ou pode ser, né, o próprio Google, de tempos em tempos, eles coletam as informações da internet e abastecem o treinamento da IA atualizado. Então, por isso que é tão rápido, porque ela está buscando um banco de dados em tempo real. Esse é o primeiro ponto. Tá? Esse é uma forma. O segundo, você já deve ter visto, quando você faz uma pesquisa, aparece assim, ó, né, falando de inteligência generativa, né? Pensando ou pesquisando. E se for pesquisando, começa a aparecer os sites. Então, nesse segundo cenário, ela está usando a sua base de dados mais pesquisa do Google ou onde for. Então, ela pode ir no LinkedIn, no Instagram, no TikTok, buscar vídeo. E realmente é muito rápido, É em segundos, assim, né? Uma boa pesquisa, se você for usar o modelo ali de pesquisa do ChatGPT, 2 segundos ele faz. E você vê que ele busca em 2 segundos, 3 segundos, 20 referências. E ele lê as 20 referências e traz o texto com base em 20 referências. Então você vê o poder que a pessoa tem na mão de usar. Realmente incrível, mas é nesse modelo. Se ele busca direto, com base nas informações que estão treinadas, e a gente não consegue saber esse treinamento, tá? A OpenAI ou essas empresas não revelam quando elas fazem a última atualização, talvez seja semanal ou mensal, não tem como a gente saber. E o segundo é busca em tempo real. E você pode direcionar essa busca também. Chat, ó, eu quero que você busque na internet a avaliação de como está tal empresa. Né? Compare X empresa com X empresa com as informações do Google. Neste caso, você está sendo claro para ele buscar uma avaliação. E aí você vai ver que ele não vai buscar dados internos, senão estaria desatualizado. Ele vai buscar uma informação em tempo real. Então, veja a importância de dar um bom comando. Né? Não é busque avaliações, não, seja específico. Busque avaliações no Google dessas empresas, e você vai ver que ele vai buscar imediatamente. Sim, não. E a gente olha assim para o passado e vê o quanto está avançada essa situação, que eu penso assim comigo, né? Quando eu entrei na faculdade, a gente ainda precisava em livro algumas coisas ainda, né? Tinha que fazer aquele trabalho de você pegar um livro
e né, cruzar referência, ver artigo. E hoje você vê em 2 segundos, eles trazem praticamente bolo pronto para você. O bolo pronto. Que coisa assim, né? Incrível. Você comentou de livro, Vinícius. Você pode... eu tenho um case, essa semana passada aconteceu. Tem um livro de vendas chamado Spin Selling. Já ouviu falar? É um clássico de vendas. E lá ele ensina o vendedor a fazer perguntas de situação, problema, implicação, necessidade, né? Spin, a técnica Spin. E o que eu fiz com os meus vendedores, com os nossos vendedores do treinamento lá? Em vez deles só lerem o livro, que tal eles interagirem com o livro? Olha que interessante. Então, eles depois que leram o conteúdo ali, chegaram para a inteligência artificial e como a IA tem acesso ao livro, porque ela leu, chat, me faça... chat, eu quero fazer perguntas aqui, né? E você vai avaliar se é uma pergunta spin, problema, e você vai melhorar essa pergunta. Então, ele chegava para o chat, em vez de só ler o conteúdo, ele começou a praticar o conteúdo e como se fosse interagir com o livro. Por exemplo, né, a pergunta de situação aqui. Como é que você faz sua contabilidade hoje, Vinícius? Aí a IA avaliava, a pergunta está muito rasa, vamos melhorar? Tá certo, é uma pergunta de situação, mas vamos melhorar. E ele fazia outras 3 perguntas. Então o vendedor começou a interagir. Olha como é que o mecanismo de aprendizado muda. É muito mais profundo eu ler um livro, só que agora eu ler o livro e interagir com ele. Isso é totalmente possível. Entende? Usando a IA. Você pode, se ela não tiver acesso ao livro, você pode pegar esse documento ou esse livro em PDF, jogar para ela e começar a fazer buscas naquele livro. Em segundos você consegue fazer isso. É sensacional. O mundo vai mudar, né? Não tem jeito. Esquece tudo passado, agora é também outra era, né? Realmente, né? E aí a oportunidade, né? Quem sabe disso sai na frente. Sim. Vai produzir mais. Não tem erro, né? Não tem erro. Beleza, cara. Então vamos já se caminhando já pro final aqui do nosso podcast, né? Queria fazer umas perguntas sobre o Julian pessoa mesmo, não o Julian empresário, né? Diga pra mim uma frase que te define ou que você mais gosta, assim. Avançar. Só para avançar. Eu gosto de avançar, crescer, entende? Crescimento, avançar, acredito que é isso. Sim. Sempre à frente, né? Sempre à frente. Determinação e bora pra cima. Maravilha. Sei que... Qual que é o lugar mais legal que você já conheceu, assim? Jericoacoara. É legal, né, cara? Eu fui também ano passado lá, é muito legal, né? Foi assim, ainda não tive a oportunidade de ir para fora do país. Eu fui aqui, né, Argentina, digamos assim, né, aqui, perto, América. Mas ali foi sensacional. Foi uma experiência incrível. Assim, lá é muito bonito, né? É muito bonito. É uma praia, assim, nossa, das praias que eu fui também aqui, disparada mais legal, né? Muito bom mesmo. Qual lugar que você ainda quer conhecer? Olha, Times Square, talvez, nos Estados Unidos ali. É bonito também, né? A gente olha, também nunca fui pra lá, né? Mas a gente vê, assim, as imagens, nossa, deve ser uma loucura, né? Ali eu queria conhecer aquele local ali, tá naquele ambiente ali, deve ser interessante. Sim, beleza. Qual que é o filme que você mais gosta? Nossa, cara, muita coisa. Assim, eu confesso que eu não assisto muito filme, sendo sincero. Eu gosto, mas Mas vamos lá. O filme que me chamou muita atenção é Fome de Poder, né, daquele do McDonald's. Do Ray Kroc, né? Aquele filme foi sensacional. Assim, eu assisti pouco tempo, um ano e meio atrás, assim, foi muito bom aquele filme. Ele fala sobre persistência, né? Sobre não desistir, né? Avançar, como se fosse assim. Não importa a dificuldade, segue em frente, né? Exatamente. É bem legal mesmo. Assim, quem que é o seu herói ou a sua heroína? Jesus. Isso aí. Para mim é isso aí. O fundamento, a base tem que ser. Senão eu não consigo ir para frente. Sim, tá certo. E qual que é o seu hobby favorito? Motocross. Eu ando de motocross. Agora, recentemente troquei, mas tenho moto de trilha, vou para os lugares aí. Quando eu quero espalhar a cabeça, eu vou pro meio do mato e acelero. Que legal, cara. Um hobby, nunca conheci ninguém gostar de motocross. Primeira vez, nossa, um hobby diferente. Eu ando em trilha, né? Não é motocross de pista. O meu é mais trilha mesmo, natureza. Aquela pegada mais natureza, assim, de pegar a moto e ir pro meio do mato e ficar lá, né? Nessa linha. Também ando em motocross, mas daí é um pouco demais. Sim. Sou mais uma vibe tranquila, ainda mais agora que seu pai tem que dar uma segurada. Tem que puxar o freio de mão um pouquinho, puxar o freio não dá pra brincar. Mesmo que o equipamento é muito perigoso. Então no motocross ali eu tô no meio do mato andando a 20 por hora, 30 por hora, você cai, mas assim, não é mais difícil se machucar. Que legal, beleza. Qual que é a sua comida favorita? Nossa, comida favorita feijão, cara. Eu amo feijão. Feijão? Feijão. Feijão puro assim? Não, eu amo feijão, eu como. Se tiver arroz, feijão, eu sou feliz ali. Eu como pizza também, massa. Mas se você falasse assim, comida que eu gosto, feijãozinho da minha mãe ali é sensacional. Campeão, né? Campeão. Feijão, legal, arrozinho, cara. feijãozinho dela ali. Beleza.
E na tua visão, assim, qual que é a sua principal virtude e o seu principal defeito? Puxa vida. Cara, a virtude eu acho que é persistência. Assim, eu não desisto fácil das coisas. Muito difícil eu desistir. Defeito? Nossa, essa pergunta é terrível, né? Fazer uma autocrítica é complicado, né? Essa pergunta é pergunta. Vamos ver aqui. Às vezes, sei lá, eu posso esquecer das coisas, me perder no meio dessa persistência. Tem que tomar muito cuidado, entende? Que daí você acaba, se você não cuidar, você acaba invertendo valores, entende? E aí colocando os pés pelas mãos ali. E eu sempre tenho que ficar ressignificando as coisas para tentar não me perder no meio do caminho. Então é um lado positivo, mas você tem que tomar muito cuidado. Então acho que é isso. Às vezes é uma linha tênue, né? Para você passar para o outro lado. E né? se você tem valores, você tem que seguir aquilo. Sim. Então é um desafio. Viver os valores, né? Exatamente. Legal. E assim, o que você diria pro Julian que começou lá atrás a mexer com IA, ou começou lá na carreira, né, no banco? O que você diria para o Julian de 10 anos atrás? Eu diria sem dúvida assim, ó, seja mais ousado, tome mais riscos, entende? Eu fui muito conservador durante muito tempo, então demorei demais para sair, entendeu? Então, da onde eu estava, eu diria isso, ó, arrisque mais, não tenha medo do risco, entende? O risco controlado, claro, óbvio, mas não tenha medo, entende? Porque se eu tivesse tomado mais riscos, sido mais ousado, eu estaria muito além hoje. Então, mas é um processo, é um aprendizado e faz parte. Entende? Isso, acho que todo mundo tem isso, né, cara? De pensar, puxa, eu devia ter feito mais coisas no passado, devia ter arriscado mais, né? A gente olha pra trás e fica, putz, faltou um pouco mais, né? Faltou, ousadia, né? Mas tudo tem seu tempo também, né? Sim. Não adianta, hoje a minha cabeça é diferente. Então, hoje eu tomo riscos diferentes. Empreender é tomar risco, o empresário é tomar risco no Brasil. Uma coisa que ele sabe fazer é tomar risco. Então, assim, talvez eu não tivesse a mesma cabeça há 4, 5, 6 anos atrás. Muito provavelmente. E talvez não daria certo. Então, tudo tem seu tempo, na hora certa. Se você não está preparado para aquele risco que você poderia enfrentar, né? Também, exatamente. Né? Então, você fica sempre pensando nessa, né? Mas como você perguntou, eu acho que eu falaria isso. Seja mais ousado. Seja mais ousado. Não tenha medo. Sim, sim. Tem um livro que eu li, que é do Jordan Peterson, que é 12 Regras para a Vida, né? Que ele fala que é o segredo da felicidade, né? Você ter um pé no que é firme, né? Que é conhecido, e um pé no desconhecido. Então esse equilíbrio, né? Você tem um ponto seguro, mas porém você está com o pé também em uma coisa nova, né? Em um novo desafio, uma coisa que tipo te engrandeça. Então esse que é o segredo para você estar feliz. É sempre buscando alguma coisa, porém, né? Tendo a segurança, né? Tendo ali um pé na terra firme, né? Exatamente. Acho que é esse o caminho mesmo. E é um processo. Tem coisas que você só vê quando já passou. Exatamente. Né? Só vê quando já passou. E aí você tem outras oportunidades aí. Maravilha. E assim, quais são os seus próximos passos para o futuro? Agora que você, né, realmente largou a carreira bancária, está focado aqui na questão do IA, né, de mentorias, qual que é a sua estratégia aí para os próximos anos? Acredito que crescer nas redes sociais, eu preciso aumentar o meu posicionamento, continuar crescendo em conhecimento e aumentar a conexão. Aumentar a conexão com empresários, consultores. É um caminho que hoje é isso. O digital não tem como... Se você não está no digital hoje, praticamente você não existe, vamos dizer assim. Né? Então, principalmente na minha área de consultoria, isso é muito uma verdade absoluta ali. É continuar crescendo, continuar caminhando. A IA hoje está engatinhando, né? Eu querendo ou não, estou no começo do processo, então estou aprendendo, consigo evoluir com ela ali. E agora é avançar e crescer e evoluir. Sempre à frente. Isso comentou, né, que o pessoal faz muita pesquisa com IA agora. Imagine você vai pesquisar alguém para contratar, enfim, você não acha nada, o chat não acha nada, não ter uma resposta. É estranho, né? Já fica com o pé atrás. Então, realmente, tem que ter um funcionamento mínimo na internet. Sim, exatamente. Senão você tá no escuro, né? Exatamente. Isso se estende a tudo, né? Hoje, já tem dados falando que 5% da busca né, mundial hoje está dentro da inteligência generativa. Parece pouco, mas não é. Entende? Então, a tendência é até 2030 isso ir para 50%, 60%, 70%. Ou seja, as pessoas não vão mais pesquisar no Google. Vão pesquisar no Gemini, no ChatGPT. E como que essa IA generativa vai entregar o conteúdo? Certo? Ela vai pesquisar em redes sociais e ela vai trazer o que tem mais posicionamento. Tem mais ou menos igual ao Google, só que o Google hoje é pago. Né? A gente não sabe o que vai acontecer com a inteligência artificial. Hoje não é pago. Hoje, se você fizer um post falando sobre tal assunto, o ChatGPT pode indicar você.
Vai mudar isso? A gente não tem como saber o cenário daqui para frente. O importante é se você tem conteúdo lá, se você posiciona, mais cedo ou mais tarde você aparece. É engraçado essa questão do Google, você comentou, né, que eu fui viajar recentemente, né, e eu comecei agora a me aproximar da IA, né, e aí eu fiz tudo pela IA, eu fiz o roteiro pela IA, pedi indicação de restaurante para IA, pedi até indicação de prestador de serviço, né, quero pegar um bug, indica aí os 3 melhores. Tudo pela IA. Eu pensei, nossa, antes que eu faria, eu entrava no Google, entrei em sites, né, de assim, 5 melhores lugares para se almoçar em tal lugar, né. Teria os sites, com a gente lendo os sites, cruzando informações, né, e agora com a IA é tudo mais rápido, tudo mais prático, né, olha que coisa. Sim, e muda, aproveitando teu gancho até para os empresários ali, né, quem está assistindo, porque veja, quando você faz uma pesquisa hoje na internet, né, me fale, vou dar um exemplo aqui de bug. Estou em Jericoacoara, me dê as 10 bugs para eu pesquisar aqui, né? Lá em específico só tem um lugar lá que tem bug, que é o monopólio. Mas se fazendo uma pesquisa dessa, olha que interessante, Vinícius. A grande virada de chave é que no Google é patrocinado, não é? No ChatGPT, aonde ele vai? Ele vai no TikTok, ele vai no Instagram, nas pessoas que fizeram posts sobre isso. Então, quem está falando do bug não é mais a empresa que patrocina, é o cliente. Isso muda completamente a autonomia e a autoridade, porque uma coisa é você ver um post patrocinado, outra coisa é você ver uma família num bug contando a experiência que teve. Recomendando, né? Recomendando. E a IA traz isso. Ela vai, porque ela busca e traz. Isso serve para o empresário. Como que hoje, nas redes sociais, no TikTok, se eu pesquisar hoje contabilidade do João, o chat vai trazer o quê? Vai trazer a experiência do cliente. Quem está falando o que no Google? Quem está falando o que no... Tem alguém que gravou um vídeo desse no TikTok? Alguém gravou? Se gravou, vai aparecer. Se tem uma legenda ali otimizada para busca, isso são técnicas, né, de SEO, que é onde você consegue aparecer dentro da ferramenta. Então olha como é que a experiência muda. Por isso que você falou, você mesmo já está sentindo isso. Hoje a gente está no começo dessa onda. A tendência é isso dominar. Então, a experiência do cliente vai contar muito mais a partir de agora com a inteligência artificial. E o que infelizmente, o que viraliza hoje? É coisa boa ou coisa ruim? Tem 10 vídeos bons da tua empresa, aí um outro vai lá e faz um vídeo. Aí ferrou, né, cara? Acabou. E aí como que a IA trabalha com isso? Porque ela vai jogar aquilo que tem mais acesso. Mais engajamento, né? Mais engajamento. E o que tem mais engajamento? Então olha o cuidado que o empresário, o consultor, o vendedor tem que ter com a experiência do cliente. Olha como é que isso transforma. O jogo vira de ponta cabeça agora. Exatamente. Agora você falou, né? Quem tem a voz agora é o cliente, não é mais quem patrocinava, né? Quem tem a voz é o cliente, não é mais quem patrocina. Entende? Que legal. E a tendência é isso aumentar. Maravilha. Então chegamos ao final aqui do nosso podcast. Quero agradecer. Julian, fala pro pessoal aí, quem quiser te achar nas redes sociais aí, como que te encontra? @JulianQuinol, né? No Instagram estou direto falando sobre inteligência artificial. TikTok também, Julian Quinol. No LinkedIn, Julian Quinol. E no YouTube lá também tem vídeos falando sobre inteligência artificial, Julian Quinol. Mas me segue no Instagram lá, que de lá a gente distribui para as redes aí. O Julian é muito bom. Eu já comprei até um curso dele, estou aprendendo a mexer agora, né? Também estou tentando acompanhar a onda. Também vou fazer com ele uma mentoria, vale muito a pena, pessoal, porque, como ele falou, é um mar de possibilidades, né? A gente tem que ter um guia para mostrar para a gente. A gente não vai ter tempo de conseguir aproveitar tudo que tem de oportunidade. Então tem que ter alguém para mentorar. Então eu indico aí o Julian para vocês vão gostar muito do trabalho dele. Maravilha. Julian, obrigado, Vinícius. Obrigado pela oportunidade. Muito bom. Valeu, maravilha. Pessoal, então, obrigado pela audiência de vocês aí e até o próximo FracaroCast. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.